Minha amiga e meu amigo, no Brasil tem-se o hábito de criar eventos empresariais que tem evento esse que tem um certo ar de que o objetivo é lavar dinheiro adquirido de forma espúria e reunir num único lugar para fazer defesas de coisas que eles não fazem, jornalistas, juristas, empresários e políticos picaretas na sua maioria. Em um desses eventos, suspeito de ter essa característica, o empresário Rubens Ometo participou e fez uma fala. Nessa fala, ele fez críticas ao governo Lula. Vale lembrar que informações dão conta que esse empresário doou para a campanha do Lula em 2022 a quantia de R$ 1 bilhão. Assista a fala dele, no qual ele reclama do governo Lula. Em seguida, eu volto com os comentários a respeito do que eu penso sobre esse empresário e outros iguais a ele. Quando esse arcabouço fiscal foi lançado, eu não acreditei nele. Por quê? Porque ele é baseado na ideia de permitir aumentar as despesas na medida em que a receita aumentasse. Então é uma questão lógica. É claro que o governo trabalharia furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Esse arcabouço, ele reflete claramente a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a sua dívida pública, que, aliás, é o que mantém esse juro alto. É uma visão oposta a incentivar a iniciativa privada, que seria um caminho muito mais barato e muito mais eficiente para o nosso país. E o que está acontecendo é exatamente o que eu imaginei que iria acontecer. Para se aprovar a reforma tributária, se fizeram algumas séries de concessões. E depois, o Poder Executivo, através da Receita Federal, através da Procuradoria-Geral da União, através da Fazenda, está mordendo pelas bordas. Eles estão mudando as normas, vão mudando as regulamentações para arrecadar mais. Sai a lei de um jeito e depois eles soltam normas para te morder, para te autuar. Eles nunca estão preocupados em interpretar a ideia do legislador. Eles estão preocupados em morder. E quando você faz isso, você desrespeita a lei e cria um péssimo exemplo. O exemplo tem que vir de cima. E quando o exemplo é ruim, ele contamina a organização toda. Como a gente vai melhorar o nosso país se a autoridade máxima faz tudo para não obedecer às leis? E aí temos um problema ainda maior, que é essa disputa por espaço entre os três poderes. O Executivo faz embargos auriculares no Poder Judiciário, falando, olha, se não decidir assim, o país está quebrado. E o Judiciário, às vezes, se deixa influenciar por isso e começa a autuar em cima das empresas. Daí, o Judiciário invade a área do Legislativo, que reage contra os dois. Fica um se metendo na área de outro. Temos que bater nesta tecla. O dinheiro na mão da iniciativa privada rende muito mais para o país do que na mão do governo. Quando eles fazem esse aumento de arrecadação, eles estão tirando o dinheiro de quem trabalha com eficiência, de quem gera emprego, de quem produz, e passando para o Poder Executivo, que não tem essa habilidade. Claro que eu sou a favor de programas sociais, como a Bolsa Família e outros, quando são bem administrados. Eles fazem muito bem ao país e às pessoas menos favorecidas. Mas não dá para o governo pegar o dinheiro da iniciativa privada para querer administrar um Estado que nunca diminui de tamanho, só cresce. Quando se fala dos problemas dos juros altos, todo mundo fala dos problemas internacionais, dos juros nos Estados Unidos, que realmente atrapalham. Mas tem uma questão importante, que pouca gente fala, que é a nossa insegurança jurídica, que também encarece o dinheiro no Brasil. O custo de todas essas incertezas está ali na taxa de juros. Se o governo organizasse tudo
isso e controlasse a questão fiscal, os juros cairiam pelos motivos certos, e aí esse país voltaria a crescer, voltaria a se desenvolver, e como vimos, aliás, no governo Lula I. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Minha amiga e meu amigo, diante da fala desse empresário, Rubens Ometo, mega empresário, bilionário, que supostamente repassou para o Lula a quantia de R$1 milhão para ajuda em campanha e que agora vem reclamar do governo dizendo que não sabia que o resultado seria esse. Você acredita mesmo que esse empresário não sabia, não conhecia o Lula? Tanto é que ele elogia o primeiro mandato do PT e não os outros 3, o segundo de Lula e os 2 da Dilma. Será que esse empresário, Rubens Ometo, ele fez com esse dinheiro repassado para a campanha do Lula uma doação ou uma aplicação com claro objetivo de receber 100, 200, 400 vezes mais lá na frente? Eu ficaria com a segunda hipótese. Eu não vejo esse 1 milhão dado para o Lula como doação verdadeira, mas sim um investimento. E é bem provável que ele, para repassar esse 1 milhão para a campanha do Lula, deve ter tido a promessa dos emissários de campanha que lá na frente, uma vez Lula chegando, ele ia receber muito mais que 1 milhão. Então isso não é doação, se assim for. Isso é aplicação, investimento. Agora, o empresário Rubens Ometo, na sua maior cara de pau, um homem de cabelo branco, que certamente já passou dos 60, vem reclamar do governo Lula. Olha, quem é que não conhece Lula? Eu que sou um homem simples, conheço ele que é um empresário bem-sucedido, informado, não conhecia. O que eu penso é o seguinte, ele foi lá e aplicou. Prometeram a ele, é o que eu penso, não é afirmação, prometeram a ele uma quantia infinitamente maior. E a quantia que prometera não veio. Ou seja, ele foi dar um golpe e tomou um contragolpe. Essa é a sensação que eu penso. Ele foi fazer um investimento disfarçado de doação de campanha e acabou caindo na armadilha do PT. O que acontece, senhoras e senhores, é o seguinte. No governo Bolsonaro, para se ganhar dinheiro, tinha que trabalhar. O empresário tinha que ser honesto. Não tinha mutreta, facilidades, de forma a beneficiar um e tirar a oportunidade de outros. No governo Bolsonaro, todo aquele que tinha capacidade, competência, mostrava aptidão, tinha oportunidade. E aqueles empresários viciados, corruptos, perderam vez e voz no governo Bolsonaro. Porque estava acostumado a ganhar dinheiro fácil na base da sacanagem. Lula lançando a sua candidatura, eles viram nessas candidaturas uma oportunidade de voltar àquilo que era antes, a sacanagem com dinheiro público, a farra das licitações. E por essa razão, entendo eu, que eles resolveram não apostar num governo que estava dando certo e era sério, porque não permitia a sacanagem. Assim sendo, resolveram fazer doações de campanha, doações entre aspas, para o Lula, acreditando na volta da sangria do erário público, da bagunça, da fanfarra, da picaretagem, da patifaria. E o que aconteceu? Muita gente que apostou em Lula, empresários, mega empresários, que apostaram seus milhões em Lula, quebraram a cara. Quebraram a cara porque não tem dinheiro para fazer a sacanagem que se fazia antigamente. E é por essa razão que eu acredito, não é uma afirmação,
que empresários como esse aí, Rubens Ometo, estão mordidos, estão magoados. Vem com o discurso de que acreditava que apostando no Lula o Brasil ia ficar melhor. Melhor para quem, pô? Melhor para eles. Melhor para eles. Que não pensam no Brasil, que não pensam nos brasileiros. Que não tem um coração batendo no peito, bate na sola do pé. É bem verdade que existem muitos bons empresários sérios nesse Brasil, mas também é de cultura, um bando de picareta que apostaram em Lula e quebraram a cara. Eles achavam que Lula ia voltar a fazer o que fez nos governos passados, a farra com dinheiro público, jogar dinheiro para cima e os empresários abocanhar. Quebraram a cara. Quebraram a cara. Não tem dinheiro. O país está quebrado por causa dessa gente. O país está quebrado e não tem como Lula cumprir as promessas de campanha na base da sacanagem. Então, se eu tivesse que dar um conselho para esse senhor, empresário, mega empresário, bilionário, Rubens Ometo, o conselho que eu daria é que, no alto dos seus mais de 60 anos, que eu acredito ter, e cabelos brancos, talvez filhos e netos, que pensasse um pouco no Brasil, que pensasse na coletividade, e que tivesse, acima de tudo, compromisso com a pátria e vergonha na cara. O que Lula está fazendo com Rubens Ometo e outros empresários sacanas é bem feito, é muito bem feito. Todo castigo para empresário viciado, lacrador e egoísta que não pensa no Brasil é pouco. É pouco. A palavra que eu queria destinar para Rubens Ometo, infelizmente eu não posso falar aqui, mas eu vou botar só iniciais. Senhor Rubens Ometo, eu quero que o senhor e empresários como o senhor, se o resto o senhor sabe bem.